Dia, pessoal, bom dia. Eu estou com os olhos inchados. Eu não sei se é porque eu esfreguei eles ontem, ou porque eu dormi demais, ou porque eu estou inchada mesmo, com o rosto inchado. Já tive um histórico disso quando eu era adolescente, de quando eu tinha problema de nervos. Eu inchava, todo o rosto doía, dói os dentes, dói toda essa massa, todo esse osso que tem aqui em volta. E os meus olhos, e eu ficava igual um monstro, igual eu tô agora, né? Não, antes eu ficava pior, gente, que a boca assim, ó, ficava assim, ó. Aqui, então vamos conversar aqui. Nós lemos aí que Moisés foi, né? Foi pro Egito aí, fazer o que Deus mandou ele fazer junto com seu irmão Arão. Então nós vamos ler agora o capítulo 5 de Êxodo, ó. Até trouxe outra Bíblia aqui, gente, olha. Tá no meu colinho aqui. Trouxe outra Bíblia, porque se a gente tiver alguma coisa, né? Então vamos a ler aqui Êxodo capítulo 5. Não sei até quando nós vamos, porque só Deus sabe o dia que eu vou partir dessa vida, que todo mundo morre. Um dia eu vou morrer e eu não sei quando eu irei vir a falecer. Gente, ele tá muito inchado, ó. E esse daqui, ó, esse daqui que eu tô pescando, eu não tô enxergando direito não. Êxodo 5. Então, vamos ver aqui, vamos ler só mesmo o 39, o 30 e o 31 do capítulo 4 para vocês entenderem. Arão lhes contou todas as palavras que Jeová havia falado a Moisés para o povo de Israel, porque Moisés ele não era bom de oratória. Moisés, pelo que eu observei, ele não era bom de falar igual os pastores, que ficam nos púlpitos falando bem. Moisés não. Ele até falou, não, Jeová arruma outro, não deixa eu ir não, que eu não sei falar, não sei conversar direito. Mas Arão sabia se impor, sabia conversar. Ele falou, não, Arão vai falar por você. Arão foi só para falar por ele. E você vai ser você, Moisés, vai ser o homem que eu vou usar para fazer prodígios, junto com essa sua varinha que você anda com ela para cima e para baixo. Moisés foi lá. Então Arão, que era o porta-voz de Moisés, porque Deus falava com Moisés, Deus Jeová falava com Moisés. E Moisés falava com Arão o que tinha que ser falado, porque Moisés não sabia se impor, não sabia falar para o povo, como falar. Arão lhes contou para o povo de Israel todas as palavras que Jeová havia falado a Moisés. E Moisés realizou os sinais diante do povo. Lembra? Jogar a varinha no chão, ela virar uma serpente. Versículo 31 do capítulo 4. Em vista disso, o povo de Israel, os israelitas, acreditou quando ouviram que Jeová havia voltado sua atenção para os israelitas e que havia visto a sua aflição. Havia lá do céu, onde Deus estava vendo que eles estavam sofrendo, eles estavam chorando, eles estavam pedindo para que Deus fizesse alguma coisa por eles, porque era o Deus deles, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da descendência deles, que eles cultuavam. E eles se curvaram e se prostraram diante de Arão, de Moisés. Eu também não postaria, meu Deus, eu caía, acho que eu choraria, eu gritaria, né? Então, capítulo 5. Depois disso, Moisés e seu irmão Arão se apresentaram diante de Faraó, que era o rei do Egito, e disseram: Faraó, assim diz Jeová, o Deus de Israel, desse povo israelita que você está escravizando aqui. Deixe meu povo ir, Faraó. Deixe meu povo ir, Faraó. Eu sou Deus Jeová, eu sou o Deus do povo israelitas. Deixe o meu povo ir. Tem uma música aqui, gente. Para que celebre uma festividade para mim lá no deserto, para eles cultuarem, fazer uma festa, fazer ali uma queimada de rebanho para mim, incenso agradável que vai chegar até a mim. Deixe o meu povo ir, Faraó. Assim, Deus Jeová, que é Deus do povo israelita, pediu para você, Faraó, rei do Egito, deixar o povo dele ir. O povo que você está escravizando. Versículo 2. Mas Faraó disse: Quem é Jeová? Hein? Não conheço não.
Não conheço não essa pessoa que está dizendo aí não. Quem é Jeová que eu devia obedecer, hein? A sua voz para deixar o povo escravizado aqui de Israel ir ao deserto cultuar ele, hein? Quem é esse Deus? Eu não conheço Jeová não. E ainda mais, não deixarei o povo de Israel ir. Lembra que Deus falou que ele iria endurecer o coração do faraó para que ele não deixasse o povo de Israel, que é o povo de Deus, ir lá cultuar ele, lembra? No capítulo 3, no versículo 14 de Êxodo, Deus diz quem ele é para Moisés. Quem ele devia falar? Quem é o Senhor para o povo israelita? Quem é o Senhor para o povo israelitas? Ele falou assim: eu me tornei, versículo 1 do capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus disse então a Moisés: eu me tornarei o que eu decidi me tornar. É isso que você deve dizer o meu povo israelitas. No capítulo 4 de Êxodo, 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 capítulo 4 de Êxodo. Deus vai dizer que ele vai endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo dele, que é o povo israelitas, não irem ao deserto para cultuar ele. Ah, Luciana, mas ele não queria que o povo fosse. Não sei, ele queria mostrar o poder dele, né? Eu vou endurecer o coração de Faraó, rei do Egito, porque lá no Egito, gente, é outros deuses, tá? Na Índia é outro deus, cada lugar é um deus diferente. Não, até aqui no Brasil tem pessoas que cultuam deuses diferentes. Nos Estados Unidos é o mesmo deus, alguns são o mesmo deuses, outros são deuses diferentes. Então, no capítulo 4, no versículo 21, capítulo 4 de Êxodo, versículo 21, Faraó diz para Moisés: então Jeová disse a Moisés, depois de ter voltado ao Egito, cuide Moisés de realizar diante de Faraó, de todos os milagres, de todos os prodígios que eu coloquei nessa varinha sua aí, que eu vou fazer, que eu sou Deus, não é você. Todos os milagres você tem que fazer na cara de Faraó. Quero que a Faraó veja você fazendo, que lhe dei o poder de realizar. Mas eu, Deus, Jeová, permitirei que o coração de Faraó, rei do Egito, fique endurecido, e Faraó não deixará o povo ir. Diga a Faraó, assim diz Jeová, de Israel. Não, assim diz Jeová, Israel, que é o povo dele, israelitas, é o meu filho, meu primogênito. Eu ordeno que deixe o meu filho ir, mas que ele me sirva para servir a Deus, lá servir a Deus, fazer culto a Deus, glorificar a Deus. Mas se você, Faraó, recusar a deixar o povo de Israel ir cultuar ele, embora, matarei seu filho, seu primogênito. Tá no versículo aí 21, 22, 23 do capítulo 4 de Êxodo. Nós estamos no capítulo 5 agora. Versículo 2. Mas Faraó disse: quem é Jeová? Quem eu devo obedecer a sua voz para deixar o povo de Israel que eu escravizo aqui no Egito ir? Eu não conheço Jeová, não. E ainda mais, não deixarei Israel ir. Versículo 3. No entanto, Moisés Moisés ficava calado, Arão que falava. Disseram. Arão disse, né? Porque Moisés ficava calado, fazia os prodígios. Porque Moisés não sabia falar o que Deus mandava ele falar, mas Arão sabia. Moisés contava para ele, fala que Deus mandou falar isso. Eu tocava nele assim, fala que Deus mandou falar isso. Aí ele falou assim, no entanto, Arão disse, né? Eles disseram, mas no caso aí foi Deus e
Arão, o Deus dos hebreus, que é o povo israelita, falou conosco, falou com Arão, falou com Moisés. Por favor, queremos fazer uma viagem. Por favor, queremos fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto e oferecer sacrifícios a Jeová, que é o nosso Deus. Senão, Jeová nos atingirá com doenças ou com a espada. Morrer. Versículo 4. O rei do Egito, que era o faraó, disse a Moisés e a Arão. Moisés e Arão, os 2 irmãos, por que vocês estão tirando o povo de Israel, israelitas, do trabalho deles, hein? Tá perdendo tempo, meu filho. Deixando de trabalhar igual a Luciana, assim? Por quê? Voltem às suas tarefas, povo israelitas. Parem de ficar olhando para Arão e para Moisés, falando essas coisas que eu não sei quem é esse Deus deles. Voltem para o trabalho, vocês aí, povo israelitas. Vocês não sabem que vocês estão perdendo tempo de trabalho? Versículo 5. E Faraó, o rei do Egito, continuou falando: esse povo israelita já é tão numeroso e vocês, Moisés e Arão, ainda querem que eles parem de trabalhar? Versículo 6. Naquele mesmo dia, Faraó, rei do Egito, ordenou aos feitores, você lembra dos escravos? Dos negros que eram escravos, tinham feitores, pessoas que caçavam, que procuravam, pessoas que ficavam ali mandando eles trabalhar, batiam neles. Então, eram feitores também. E os capatazes escolhidos dentre os israelitas. Tinha povos de Israel, como tem gente da sua família que não gosta de você, que tudo que você fala vai lá e conta para uma pessoa que você não gosta, ou que ora ao contrário, ou que, sabe, torce para você cair no buraco, morrer e nunca mais voltar. Tem gente da sua família que faz isso, como na minha família eu tenho certeza que tem gente que tá fazendo macumba para mim morrer. Então, acontece, né, gente? Aconteceu lá também, que os israelitas ficavam contra os israelitas. Para você ver que na escravidão dos negros, que os brancos escravizaram os negros. Não, gente. Foram os negros que escravizaram os negros. Os negros, eles tinham ali, cada etnia deles, né? Tinham grupos de negros de raça diferente. Vou colocar aí. Você é da Igreja Assembleia de Deus, o outro é da Igreja Presbiteriana, o outro é da Igreja Católica, o outro é da Igreja... vamos aqui, esqueci, tem muitos, né? Adventista. E um brigava com o outro e pegava aquele povo que servia aquele ali, daquela placa de igreja, e entregava para ser escravo em outro lugar. E os escravos foram assim, foram escravos que foram negros da mesma região, que tinha, né, outros ideais, que tinha outras conversas, que escravizavam, brigavam com aqueles outros negros ali e amarravam eles e vendia para os brancos como escravos, como foi José. José foi vendido por outra pessoa, senão foi da família dele, foi a família dele que vendeu ele, foi os irmãos dele. Então vocês têm que entender, é isso, que os escravos, os negros, eles estavam lá no país deles, mas eles começaram uma briga entre eles, briga de família, briga ele tem um pensamento, aquele grupo lá, nós vamos pegar esse grupo, nós precisamos de dinheiro, nós vamos amarrar eles e vamos vender eles para os brancos, e os brancos vão fazer eles de escravo, porque na verdade o branco pagava dinheiro para os negros, para ter esses negros como escravos. Não foi assim não, né? O branco que foi lá na terra deles e pegaram eles, não. E outra coisa, José não foi vendido por pessoas que não conheciam José, foi vendido pelos irmãos dele. Assim como o povo de Israel, que é o povo de Deus, também lá dentro tinha pessoas infiltradas do mesmo povo. O povo brasileiro pode pegar alguns povos aqui de regiões distintas, diferentes, e falar assim, eu não gosto deles,
eu vou lutar contra ele. Gente, quantas pessoas guerreiam em morros aí no Rio de Janeiro, aqui em Morés, em vários lugares, guerreiam, facção criminosa contra a outra para pegar o lugar daquela outra. Ela tem casa naquele morro, sai dessa casa que eu quero entrar e pronto, é desse jeito. E lá também não era diferente, né? Não é diferente. Você já morou em morro? Já viu facção criminosa pegando casa dos outros? Na Serra mesmo, no Espírito Santo, passou uma vez um prédio aonde uma facção criminosa, ao contrário, entrou e falou, vai todo mundo embora. Eles compraram, pagaram pelos apartamentos que eu quero morar aqui. Você é um monte de gente com um fuzil na mão, você vai fazer o quê? Você vai embora, filho, você vai correndo. Você deixa tudo para trás, você não leva nem sua roupa. Então, naquele mesmo dia, o rei do Egito falou assim, eu quero que vocês, aqui, egípcios, escolha pessoas aí de israelita para ser capataz e para ser feitores aí do povo. Tem que ser o sufoqueiro, tinha que esquilambar o chão do patrão, que quer puxar do próprio parente, que quer puxar do próprio seus, do seu sangue, da sua própria religião, do seu próprio povo brasileiro, né? Quanto brasileiro que vai para os Estados Unidos e fala mal do Brasil? Versículo 7. Não forneçam mais palha ao povo israelita para fazer tijolo, que os israelitas vão e ajuntem palha para eles. Versículo 8. Mas exijam do povo israelitas a mesma cota de tijolos que antes. Não reduzam a cota, pois o povo israelitas estão ficando preguiçosos, disse o rei do Egito. É por isso que clamam, queremos ir, queremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus Jeová. Versículo 9. Façamos nós egípcios, façamos nós israelitas mais e mantenham-nos os israelitas ocupados, para que os israelitas não deem atenção às mentiras que Moisés e Arão estão falando desse Deus deles, que vai tirar eles daqui. Versículo 10. Assim os feitores, que eram próprios israelitas, e os capatazes, que era israelita também, foram dizer ao povo israelitas, assim disse Faraó, rei do Egito, não mais lhes darei palha, tá, israelitas? Versículo 11. Vão vocês mesmos buscar palha, onde quer que as encontrem, mas em nada se reduzirá o seu serviço, só vai aumentar. Versículo 12. Assim o povo se espalhou, os povos israelitas se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava da colheita do faraó do Egito, porque ele ficou bravo. O rei do Egito falou, não vou dar palha não, esse povo de israelita é numeroso, tem mais gente do que nós, vamos manter eles ocupados para a mente dele, ó, não ficar pensando besteira. Versículo 13. E os feitores, que eram israelitas, aprisionavam, dizendo, terminem cada um de vocês o trabalho de cada dia, assim como faziam quando a palha lhes era fornecida. Versículo 14. Além disso, os capatazes israelitas, que eram do povo de Deus, né, que haviam sido designados pelos feitores de Faraó, que era o rei do Egito, para supervisionar o povo, foram espancados, porque vocês não atingiram nem ontem e nem hoje a cota de tijolos que produziam antes, hein? Ué, mas vocês antes forneciam pra gente a palha para fazer os tijolos, agora a gente tem que ficar andando, a gente perde um tempo andando procurando palha. Quer dizer, antes a gente chegava aqui para fazer os blocos de tijolos, a palha já estava aqui. E agora temos que ficar 5, 4 horas, 6 horas, procurando na região toda do Egito palha, para chegar até aqui a palha, para fazer o tijolo, quer dizer, perdemos tempo. Versículo 15. Então os capatazes israelitas, que é do próprio povo de Israel, povo de Deus, foram se queixar a Faraó, falar mal, fazer fofoca, se queixar. Por que o Senhor trata os seus servos israelitas assim, hein? Versículo 16. Não se dá palha aos seus servos, e ainda assim
estão nos dizendo: façam tijolos? Seus servos estão sendo espancados, mas o seu próprio povo é culpado, porque não dão mais a palha para o povo israelita, para eles fazerem antes. Quando a gente chegava lá para fazer, né, os tijolos, a palha estava lá. Agora a gente tem que perder 3 horas, 4 horas procurando palha para fazer os tijolos. Versículo 6. Naquele mesmo dia, o faraó, que era o rei do Egito, deu uma ordem aos feitores e aos capatazes escolhidos dentre os israelitas. Versículo 7. Não forneçam mais palha ao povo israelitas para fazer tijolos, porque o povo israelitas vão pela terra do Egito afora e juntem palha para eles fazerem os tijolos. Não vamos dar de mão beijada para eles. Versículo 8. Mas exijam dos povos israelitas a mesma cota de tijolos que antes, quando a palha estava ali toda prontinha, só chegar a fazer os tijolos. Não reduzam a cota de tijolos, pois eles estão ficando preguiçosos, israelitas. É por isso que clamam: queremos ir, queremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Versículo 9: façam-nos trabalhar mais e mantenham os israelitas ocupados, para que eles não deem atenção a mentiras. Aquela coisa, né? Mente vazia, oficina do diabo. Versículo 10. Assim os feitores e os capatazes foram dizer ao povo israelitas: povo israelita, preste atenção. Assim disse o faraó, rei do Egito: não mais lhe darei palha. Quando vocês chegavam no trabalho, já tinha palha, vocês começavam já a fazer imediatamente os tijolos. Vocês vão ter que agora, vão vocês mesmos, povo israelitas, buscar palha onde quer que a encontrarem, pelo Egito afora, mas em nada se reduzirá o seu serviço, tem que ter tanta cota de tijolo. Versículo 12. Assim, o povo israelita se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava da colheita. Versículo 13. E os feitores, os pressionavam. Sabe quando seu patrão fica falando: Luciana, você não dá toda a sua alma, você não dá tudo de si para o serviço. Você não está vendo que você está dando tudo de si, não. Terminem cada um de vocês o trabalho de cada dia, assim como faziam quando a palha lhes era fornecida. Eu quero a mesma cota de tijolo. Eu sei que vocês vão demorar uns 3 horas, 4 horas para encontrar mais palha, para voltar, quer dizer, menos tempo, mas a mesma cota de tijolo vai ter que ser feita. Versículo 14. Além disso, os capatazes israelitas, que eram do mesmo povo deles, que haviam sido designados pelos feitores de Faraó para supervisionar o povo, foram espancados. Os feitores lhes perguntaram: por que vocês não atingiram nem ontem, nem hoje? A cota de tijolos que produziam antes, quando a palha estava prontinha, você chegava, a palha estava ali prontinha para vocês fazerem tijolos. Versículo 15. Então os capatazes israelitas, que era do mesmo povo de Deus, foram se queixar a Faraó: por que o Senhor trata os seus servos assim, hein, Faraó, os israelitas, que são os seus escravos? Versículo 16. Não se dá palha aos seus servos israelitas e ainda assim estão nos dizendo: façam tijolos? Seus servos estão sendo espancados, mas o seu próprio povo egípcio, mas o seu próprio povo israelita que é culpado. Vocês, capatazes israelitas, vocês vêm aqui se queixar comigo, se lamentar comigo, mas sendo que o povo israelita que é culpado disso. Vocês são culpados. Versículo 17. Porém, ele disse: vocês estão ficando, povo israelitas, preguiçosos. Sim, preguiçosos. E por isso que dizem: queremos ir, queremos oferecer sacrifícios a Jeová. Versículo 18. E agora voltem ao trabalho, se povo israelitas, capataz israelita e feitor israelita. Vocês não receberão palha, mas ainda assim devem produzir a mesma cota de tijolos.
Versículo 19. Os capatazes israelitas se viram então numa situação muito difícil por causa da ordem que tinham recebido do faraó do Egito. Não reduzam em nada a cota diária de tijolos. Versículo 20. Depois disso, quando saíram da presença de Faraó, eles se encontraram com Moisés e com Arão, os dois irmãos, Moisés e Arão, que estavam ali à sua espera, à espera do capataz e do feitor. Versículo 21. Imediatamente lhes disseram que Jeová olhe para vocês e os julgue, visto que nos fizeram objeto de desprezo perante o faraó, rei do Egito, e perante os seus servos, e puseram uma espada à mão deles para nos matarem. Falou com Moisés e com Arão. Olha, vocês são culpados, porque se está acontecendo esse negócio aí de ter que bater em israelita, ter que fazer mais tijolo, ter que fazer a mesma cota de tijolo e ter que ficar dando 3 horas, 4 horas para juntar a palha, é culpa de vocês, tá? Vocês vieram, eles estavam ali quietinhos, todo dia fazendo o mesmo serviço e não estavam reclamando, mas agora ele está endurecendo, as coisas estão pegando. Versículo 22. Então Moisés se voltou para Jeová e disse: Jeová, por que causaste aflição, Jeová, a este povo israelita? Não é o seu povo? Por que me enviaste aqui, Jeová, para o Egito? Versículo 23. Desde que me apresentei eu, Moisés, ao faraó, o rei do Egito, para falar em teu nome, Jeová, o rei do Egito tem tratado o povo israelita pior do que antes? E tu certamente não livraste o teu povo da mão dele? O que está acontecendo, Jeová? Eu quero explicação, disse Moisés. E até a próxima.